Oi, pessoal! Essa é a segunda parte da nossa aula de revisão sobre as características físicas da Europa e da Ásia. Nessa parte, nós falaremos sobre os climas e as vegetações que nós encontramos nesses continentes. Nós vamos tomar como base para a nossa revisão de clima esse mapa que foi retirado do site do IBGE. É importante a gente destacar que, além dos climas e onde eles estão, eles também apontaram as correntes marítimas, se elas são quentes ou se elas são frias. Isso porque, como a gente já conversou, a temperatura das correntes interfere diretamente no clima. Se tivermos, por exemplo, uma corrente fria, ela vai demorar mais para esquentar, então vai ter menos água evaporando, indo do oceano para a atmosfera. Se não tem água na atmosfera, não tem umidade. Se não tem umidade, significa que é um local seco, porque a umidade é o que faz com que chova. Porque as nuvens, que são a fonte da chuva, elas são formadas justamente a partir da água que evapora da superfície terrestre até a atmosfera. E é por isso que locais perto de correntes marítimas frias tendem a ser mais secos ou até desérticos. Agora, se a corrente é quente, ela vai evaporar mais rapidamente. Então, vai ter mais água na atmosfera. E tendo mais água na atmosfera, a chance de chover é bem maior. Então, os locais onde tem correntes quentes tendem a ser mais úmidos. Mas o nosso foco não é todo o mapa, e sim os continentes europeu e asiático. Mas ao observar esses continentes, a gente vê que tem todos os tipos de clima neles. Então eu vou passar por algumas características de cada um, só para a gente lembrar deles. Começando então com o clima equatorial, que geralmente a gente encontra ele perto da linha do Equador, que é a faixa que tem maior incidência solar no mundo o ano todo. E justamente por causa dessa incidência solar muito alta o ano todo, esses locais tendem a ser bem quentes e bem úmidos. E essa umidade, ela significa que tem uma boa distribuição de chuva o ano todo. E justamente por estar sempre quente, a gente pode falar que tem uma pequena amplitude térmica anual, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima desses locais em um ano é muito pequena. Já o clima tropical a gente encontra nas regiões próximas aos trópicos, mas como a gente está falando de Europa e de Ásia, a gente está falando do hemisfério norte, então são áreas próximas ao trópico de Câncer. As temperaturas desse clima também são altas, mas elas não se mantêm o ano todo. Isso porque o inverno ele tende a ser frio e seco, diferente do verão, que ele é quente e úmido. Mas essa umidade, ela depende da localização desses lugares. Porque se for um lugar que a gente estiver observando que é no litoral, ele tende a sofrer uma coisa chamada de maritimidade. Então, ele tende a ser mais úmido. Isso porque o mar vai prover essa umidade. Já se for um local dentro do continente, ou seja, longe do litoral, ele tende a sofrer uma coisa chamada continentalidade, que significa que não tem uma massa de água grande perto, então vai ter menos umidade no ar. Então, como a gente está falando do continente asiático, é interessante a gente ver esse fenômeno de monções, que acontece justamente no sudeste da Ásia. Esse fenômeno está ligado à disponibilidade de umidade, só que ele interfere de formas diferentes no verão e no inverno. Observando primeiro o verão, o que a gente tem aqui? O continente está mais quente, então tem uma menor pressão atmosférica, porque os átomos de oxigênio eles vão estar mais dispersos. Já o oceano vai estar mais frio, então os átomos vão estar mais grudados, então vai ter maior pressão atmosférica. Mas como a maior parte das coisas na natureza tende ao equilíbrio, esse também é um dos casos. Então, para dissipar essa pressão, os ventos tendem a carregar esse oxigênio do oceano para dentro do continente.
Só que, mesmo estando menos quente no oceano, ainda assim tem muita umidade na atmosfera. Então, quando esses ventos tentam dissipar essa pressão, eles carregam junto toda essa umidade que está na atmosfera. E quando essa umidade adentra o continente, ela tende a precipitar. Então, chove. E chove muito. Por isso que todo verão do hemisfério norte, nós vemos que tem algum problema acontecendo no sudeste asiático com relação à chuva. Por exemplo, em 2018, quando 12 meninos ficaram presos dentro de uma caverna na Tailândia, porque começou a chover muito e eles não tiveram como sair. Já no inverno, a alta pressão está sobre o continente. Então, os ventos eles tendem a soprar do continente para o mar. E esse é um dos motivos para ser super seco o inverno nessa região. O clima temperado, a gente encontra ele em áreas que estão entre 30 e 60 graus de latitude, que significa que, a partir do movimento de translação da Terra, ou seja, o movimento da Terra em torno do Sol, vai ter uma variação da incidência solar nesses locais. Isso implica nas 4 estações do ano sendo muito bem definidas. Com isso, eu quero dizer que o verão é quente, no outono as flores e as folhas caem, o inverno é frio e na primavera as flores florescem. Também há uma distribuição muito boa de chuva durante o ano, então não tem uma estação que é exorbitantemente mais seca do que a outra, porém a umidade que tem na atmosfera ela depende da localização. Então, assim como no clima tropical, o local pode estar submetido à maritimidade ou continentalidade. Já no clima frio, já pelo nome dá para deduzir que o inverno é bem frio. E pode ter precipitação em forma de neve nesse inverno. O verão não é muito quente e também não chove muito, por isso a gente pode falar que tem um índice pluviométrico baixo. O clima mediterrâneo, a gente geralmente encontra ele próximo ao mar Mediterrâneo, salvo algumas exceções. E ele tem uma peculiaridade. Ele tem uma grande amplitude térmica anual, então o verão é bem quente e o inverno é bem frio. Mas, diferente de outros climas, o verão, apesar de ser bem quente, ele é seco. E o inverno, apesar de ser frio, ele é úmido e chuvoso. Então, tirando o verão, há sim uma boa distribuição de chuvas. Já o frio da montanha, pelo nome já dá para perceber que está ligado a grandes altitudes em grandes cadeias montanhosas. Isso significa que, no alto das montanhas, é muito frio, e quanto mais alto, mais frio. E como é muito frio, tende a ter neve permanente, ou seja, mesmo no verão, vai ter neve no topo de montanha. O clima semiárido, ele apresenta elevadas temperaturas, mas baixa umidade. E para conseguir caracterizar que um local tem realmente esse clima, é preciso observar o índice pluviométrico anual. Se ficar entre 300 e 800 milímetros de chuva, realmente é um clima semiárido. Para caracterizar o clima desértico, também precisa observar o índice pluviométrico, só que para realmente ser um deserto, tem que estar abaixo de 250 milímetros de chuva no ano. E apesar de, no geral, as temperaturas serem bem elevadas no clima desértico, é interessante observar que tem uma grande amplitude térmica diária também, ou seja, tem uma grande diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima em um dia. Isso porque os dias tendem a ser muito quentes e as noites tendem a ser muito frias. E como um local de clima desértico, a gente pode destacar o deserto de Gobi, que fica na China e no sul da Mongólia. Mas podemos falar também do deserto da Arábia, que vai do Iêmen até a Jordânia e o Iraque. Esse é um dos maiores desertos de areia contínuos do mundo. O clima polar a gente encontra em regiões polares, então
é longe da linha do Equador. E como já falamos que a linha do Equador é a faixa que tem maior incidência solar, os locais onde tem o clima polar é justamente o contrário. São os locais onde tem menor incidência solar. Por isso, os invernos tendem a ser muito frios, muito rigorosos, e os verões tendem a ser frios e curtos. Já o clima subtropical a gente encontra geralmente em áreas de transição entre o clima tropical e o clima temperado. As temperaturas elas tendem a ser amenas, então não faz muito frio e não faz muito calor. Mas ainda assim a gente pode falar que tem uma grande amplitude térmica porque o inverno ainda assim é frio e o verão ainda assim é quente. Porém também não tem uma estação que seja extremamente mais seca do que a outra, então as chuvas são muito bem distribuídas o ano todo. E por fim, vamos ver algumas das características da vegetação que nós encontramos na Europa e na Ásia. Bom, e como nós já falamos, o deserto a gente encontra em locais com clima desértico. A vegetação lá é composta por gramíneas e pequenos arbustos, e a fauna é composta por répteis, pequenos roedores e artrópodes. Mas a característica mais marcante dessa vegetação é que ela é xerófita, ou seja, ela é totalmente adaptada a um ambiente seco. As plantas têm então cascas grossas, elas têm menores folhas, ou seja, espinhos, para evitar a perda de água. A gente tem também o chaparral, que é a vegetação típica do clima mediterrâneo. Lá nós encontramos um conjunto de árvores de pequeno porte, mas com raízes profundas. Esse conjunto a gente chama de maquis. Mas tem também os garrigues, que são pequenos arbustos. Esse tipo de vegetação, infelizmente, está sofrendo grande degradação porque tem extração de madeira e desenvolvimento de agropecuária nesses locais. E a fauna é composta por mamíferos de pequeno porte, aves, insetos e répteis. Já as florestas temperadas, elas são típicas de clima temperado. A gente pode dizer que elas também são florestas decíduas ou caducifólias, o que significa que as folhas das árvores caem no outono. E essa vegetação é composta por grandes árvores, por arbustos e plantas rasteiras, enquanto a fauna é muito diversa. A gente tem também a taiga, ou floresta boreal, que é o tipo de vegetação que a gente encontra no clima frio. A gente ainda pode chamar de floresta de coníferas. Esse nome vem do formato que as árvores têm, que é um formato de cones. Esse formato ele é uma adaptação para a neve, porque é um local onde neva. E assim, com esse formato de cone, a neve não fica acumulada no topo, então não pesa. E aí, dessa forma, ela desliza por todo o corpo da árvore. E como os solos geralmente são rasos, as raízes também não são muito profundas. Já a tundra é totalmente diferente. A gente encontra esse tipo de vegetação no clima polar. E é uma vegetação bem rasteira, com líquens, com musgos e algumas gramíneas. Isso ocorre porque os solos são poucos profundos. Então, depois de alguns centímetros do solo, a gente tem uma coisa chamada de permafrost, que é o solo completamente e permanentemente congelado. Isso faz com que as árvores não consigam se fixar nesse local. Um outro tipo de vegetação que a gente tem são os campos ou pradarias, que têm diversos nomes ao redor do mundo, mas que na Europa e na Ásia especificamente são chamados de estepes. Essa é uma vegetação típica do clima tropical ou do clima temperado, e ela é composta basicamente por arbustos e gramíneas. Ela lembra geralmente um pasto. E por fim, nós temos a floresta tropical, que também é conhecida como floresta úmida ou floresta equatorial. E ela está presente principalmente nos climas equatorial e tropical.
A principal característica dessa vegetação é que ela é latifoliada, ou seja, são grandes árvores, ou seja, grandes árvores de grande porte, com folhas bem largas e grandes. Isso diz pra gente que é uma floresta bem densa e que tem pouca entrada de luz, o que faz com que tenha o desenvolvimento de plantas epífitas. Plantas epífitas são aquelas que se apoiam nas outras em busca de conseguir ter a incidência solar nelas. E os solos eles são pobres porque as folhas das árvores elas são grandes e quando elas caem, quando elas morrem, elas caem no chão e elas impedem a penetração de água e de minerais para poder fertilizar esse solo. Bom, gente, é isso que tínhamos para a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.